E agora eu vou entrevistar uma pessoa que eu admiro, que eu respeito não só ele, como toda a família, os pais dele que são pessoas maravilhosas. Dr. Domingos Lollobrigida, que é um segundo pai que eu tenho na minha vida. A tia Ieda, que é uma segunda mãe também, pessoas maravilhosas na minha vida. Fui criado junto com eles. Todos os filhos, todos os irmãos, né, do João Paulo se destacaram, né, são grandes profissionais, pessoas maravilhosas que eu respeito demais. E o João Paulo, né, ele se destacou aí numa situação, né, ele saiu de Cruzília, foi pra morar em Manaus e hoje é uma das pessoas mais respeitadas no Brasil e no mundo, com este tema que nós vamos falar neste momento: sustentabilidade emocional em tempos de crise. Meu amigo Dr. João Paulo, que alegria, que honra poder falar com você nesta tarde, meu amigo. Olá, Marquinho, boa tarde, como estão? Tudo bem por aí? Melhor boa agora. Boa tarde também a todos os ouvintes, né? Eu queria inicialmente agradecer o convite, agradecer as palavras de carinho, que são sempre muito acolhedoras, vindo de você, da sua família, que tanto amamos também, né? E fico muito honrado com o convite e bater um papo com vocês hoje sobre um tema tão delicado que é o comportamento humano, né? A fragilidade emocional nesses tempos de crise e como a gente manter a nossa sustentabilidade emocional, certo? Então, para mim é uma honra muito grande estar com vocês aí agora. Que bom. João Paulo, primeiramente, né, eu quero só fazer um parênteses aqui, que essa semana, quando você estava fazendo uma live juntamente com o Max, eu estava andando pelo Instagram. Quando eu vi a live, eu parei e eu fiquei impressionado com as informações, da forma que você estava explanando este tema que é de suma importância para a situação que o mundo inteiro está passando no momento. Nós sabemos, o João Paulo, que o nosso país, o nosso mundo vem, né, nessa situação delicada, muitas pessoas perdendo emprego, muitas pessoas passando por dificuldades no momento. Mas, além deste momento de pandemia, já vem um alto número de pessoas, né, um número crescente no mundo inteiro, pessoas entrando em depressão, entrando em situações delicadas. E você, com sua experiência, né, pós-doutorado, um cara que tem uma influência mundial, levando esta informação, levando esta ajuda às pessoas. Quando eu vi as pessoas, as pessoas falando, né, da experiência que elas tiveram com o seu atendimento, com sua atenção, eu fiquei muito emocionado, João Paulo, porque eu conheço você, né, desde criança, e é muito bom poder a gente, através do nosso trabalho, contribuir com a vida das pessoas. E é por isso que eu estou aqui hoje com você, para contribuir com as pessoas neste momento que estão passando por diversas dificuldades financeiras, dificuldade familiar, dificuldade na parte, né, de relacionamento, de trabalho, diversas situações. Então, através, né, da sua participação aqui à Rádio Panorama, eu gostaria de saber de você primeiramente, João Paulo, como que está sendo este momento para você, uma pessoa instruída, uma pessoa preparada, vendo várias e várias situações, várias pessoas passando por dificuldades neste momento, e às vezes essas dificuldades por falta de uma orientação, de uma atenção, até mesmo, né, de uma mensagem como você vai dar pra gente aqui nesta tarde. Então, Marquinho, veja bem, você fez uma colocação muito interessante sobre o que nós estamos passando hoje. A questão do enfrentamento, né, de uma situação em crise, ela precisa ser encarada de uma maneira muito individual. Agora, verificar que o mundo vem passando ao longo dos últimos anos, a gente verificar que essas transformações vêm ocorrendo e a passos largos. E muitas das vezes, estes passos largos estão desmedidos no entendimento do que é o ser humano, de qual é o meu papel na existência, de qual é o meu papel na sociedade em que vivo,
né? Então tudo isso nós termos uma reflexão muito grande neste momento de isolamento. Eu diria que, inclusive para mim, né, como você bem disse, está sendo uma experiência também como objeto de estudo. Eu que venho ao longo dos últimos 17 anos trabalhando neste lado da ciência, do estudo do comportamento humano, tanto na área da psiquiatria, psicologia, antropologia, filosofia e sociologia, buscando ter um autoentendimento também, né? Eu já estou aqui no sul de Minas, vivo a maior parte do tempo no mês em São Paulo, mas devido a toda essa questão mundial, também estou em isolamento, né? Hoje completando 70 dias, e inclusive para mim e para minha família também é um momento de ressignificação. Eu tenho usado muito essa palavra, ressignificação. O que quer dizer isso? Mesmo antes, nessa grande correria que o mundo vem vivendo, cada um de nós precisava buscar o seu caminho, né? E eu, particularmente, vivia trabalhando, tanto na área que eu levo aqui no Brasil, acadêmica, quanto na área clínica da odontologia, na área temática das pesquisas do comportamento humano, dos meus cursos. Então tudo isso, de repente, teve que ter um break, né? E esse é o sentimento de todo mundo. De repente, viu-se freando em todas as suas atividades. E de repente, como um passe de mágica, visse a Terra parando ao seu redor e você se obrigando a olhar para quem está mais próximo e fundamentalmente olhar para si mesmo. Então esse é o momento de entender a ressignificação do seu eu existencial, Marquinhos. Por isso eu digo para você, inclusive para mim, está sendo um grande aprendizado, um grande momento de entender os relacionamentos que eu tenho com a minha família, com as pessoas que eu convivo, e enfrentar também as dificuldades que a crise mundial está trazendo, né? Tanto no lado profissional, quanto no lado da saúde e fundamentalmente no lado emocional, certo? Correto. Ô João Paulo, quando iniciou esta questão aí da pandemia no mundo, eu comentei aqui na Rádio Panorama, fiz entrevista com alguns médicos, né, com psiquiatras, e eu comentei de uma situação, tá? Não sei se você vai concordar comigo, mas que nós vamos ter 3 tipos de crise. A crise da saúde, correto? É a questão da pandemia. A crise econômica, né, que querendo ou não está afetando o mundo inteiro. E por fim, que para mim eu acho que é a mais delicada, que é uma crise que a pessoa terá que cuidar por muitos e muito tempo, que é a crise emocional. Correto, João Paulo? Eu concordo plenamente com você, Marquinhos. E, inclusive, você pontuou bem esses 3 itens. A questão da saúde, o mundo todo está trabalhando na busca por uma solução coerente, né? Trata-se de uma patologia nova, onde a ciência ainda está aprendendo com a doença, né? Ao longo dos próximos meses, ainda teremos muitas novidades científicas no campo do enfrentamento da doença patológica, né? Da questão patológica desse envolvimento social. O segundo item é a questão econômica. Inegavelmente, o mundo sofrerá com isso. Nós teremos pouquíssimos setores, com exceções, em relação a esse problema grave, né? E advindo dos 2 antecessores, temos um problema emocional. Correto. E eu faço voto junto com você de concordar que este problema emocional, ele está sendo agora levantado e agudizado neste momento de crise. Por que eu digo isso, agudizado num momento assim tão dinâmico? Porque se eu perguntar para cada um dos ouvintes, para cada um de nós, ô Marquinhos, para mim, para você estava preparado para se enfrentar? Você estava preparado para se olhar no espelho e dizer, opa, eu estou neste mundo
e eu entendo e compreendo por que estou aqui, de que maneira conduzo a minha vida, de que maneira conduzo o relacionamento que tenho com as pessoas que estão ao meu lado, como eu conduzo a minha vida profissional, como eu conduzo o entendimento que busco para o caminho da felicidade. Então tudo isso, Marquinho, está significando neste momento um enfrentamento que as pessoas não quiseram escolher, né? Correto. Então essa crise emocional que todos estamos enfrentando, diria ser a condição primordial para um balanço entre as pessoas, para um momento de reflexão, que ninguém vai poder mostrar um para o outro o que deve ser feito ou como deve ser encarado. Correto. Isso deve brotar de dentro. E como eu disse também, você acompanhou bem na live, o único caminho que eu consigo enxergar para esse momento agora de enfrentamento das questões emocionais é buscar o amor. É somente ele que poderá fazer brotar dentro de você o entendimento, a busca com algo mais, uma elevação no entendimento coletivo, certo? E a partir disso, sim, caminhar para trilhos mais leves, caminhos mais suaves, para enfrentarmos todos juntos, coletivamente, esse grave problema. O João Paulo, eu recebi uma mensagem aqui, uma pergunta. A pessoa está comentando, né, dessa situação que nós estamos acompanhando desde, né, de março, do dia 21 de março, e ele está comentando o seguinte: o que você diria para não impactarmos nossa saúde mental e ao mesmo tempo não ficarmos alienados do risco da pandemia, visto que dia a dia o caso só está aumentando, né? E as pessoas estão acompanhando as informações, estão chegando informações ao nosso cérebro de forma muito rápida, ô João Paulo. Todos os dias, todo momento, os números estão crescendo. O Walter Viana, de São Paulo, está perguntando: o que você diria para não impactarmos nossa saúde mental e ao mesmo tempo não ficarmos alienados do risco da pandemia? Ô Marquinhos, uma ótima colocação, viu? Eu queria inclusive mandar um grande abraço pro Walter, viu? O Walter Viana é um querido conhecido e amigo, paciente, parceiro lá de São Paulo. Veja bem, realmente nós não podemos ficar alienados, nós precisamos buscar consciência de tudo que está acontecendo, mas aí vem uma outra pergunta, né? Como filtrar as informações? Eu diria que antes de tentar filtrar as informações, eu preciso buscar minha paz interior. Porque se eu não tenho uma paz interior, se eu não tenho uma visão sustentável de entender o que está acontecendo comigo, tudo que está à minha volta vai criar um furacão constante. Inclusive as notícias falsas e, fundamentalmente, as notícias reais. Porque o que vai acontecer? Não adianta eu me isolar de tudo que está acontecendo, me trancar em um quarto e deixar tudo passar, sendo que o mundo à minha volta está enfrentando esse grave problema. Sim, eu preciso enfrentar também, buscando conscientemente uma maneira correta de me portar diante das situações, com as orientações das autoridades sanitárias, porém, buscando entender que independente de qualquer situação, o enfrentamento deve acontecer. Eu não posso fugir e não posso negar que o problema existe, porque isso não vai diminuir a condição do problema em si, e sim vai favorecer que eu tenha força o suficiente para seguir em frente. Sim. Agora, sofrimento, perdas, muitos de nós teremos. Agora, se a gente tem este enfrentamento acreditando, confiando, tendo esperança em dias melhores, em dias ressignificados, que realmente façam valer a pena a nossa condição de convívio social, aí sim eu terei força para envolver-me em todas as situações que estão acontecendo. Eu não posso, de maneira alguma, muito bem colocado do meu querido amigo Walter, alienar-me desse problema. Agora, suprir a condição emocional, eu simplesmente consigo
com a condição de entender que o ser humano foi feito para vencer, seguir os seus desafios, acreditar em si mesmo e dar potencial ao seu valor interior. Isso fundamentalmente trará força para que nós tenhamos garra para enfrentar esses desafios que estão na nossa frente. Sim. E eu volto a repetir, dia após dia, esses desafios serão maiores. E dia após dia, hoje nós enfrentamos a condição da pandemia. Mas no futuro, a gente estava vindo de uma levada, falamos no começo do nosso bate-papo, muito grande dessa eu diria, de uma desvalorização do acolhimento humano. Vínhamos de um automatismo muito grande diante as condições dessa globalização, de tudo, das tecnologias, dos relacionamentos virtuais. Tudo isso fez com que, nesse exato momento agora, tenhamos a chance de um novo começo. A gente não vai mudar o que passou. Vamos recomeçar uma nova vida. Um novo começo. Seria recomeçar, o João Paulo, vamos dizer assim, você fez uma questão aí, toda essa questão que está acontecendo no mundo, tá? Eu vejo que hoje, com a facilidade da internet, da tecnologia, as informações chegam de maneira assustadora para todo mundo. E a pessoa que está passando por alguma situação delicada, por alguma dificuldade, recebendo aquele tipo de informação, aquilo ali, dentro dela, entra de maneira totalmente forte vamos dizer assim, ela se coloca no lugar, ela pensa que aquilo pode acontecer com ela, o João Paulo. Correto? Por exemplo, nossa, tantas informações estão chegando, tantas pessoas estão morrendo. Eu mesmo, o João Paulo, no dia 20 de março eu estava assistindo um canal de televisão, e dia 20 de março, como foi, dia 19 de março foi feriado, dia 20 de março emendou, então eu estava em casa trabalhando. E de repente aquelas informações, eu comecei a sentir uma falta de ar, sufocando, sabe, de tanta coisa negativa que eu tava ali. Então eu falei assim, não, peraí, eu preciso desligar dessa situação, que eu não tenho o psicológico hoje preparado para esse tipo de informação. Só que muitas pessoas continuam recebendo essas informações, armazenando muitas informações, principalmente pelas redes sociais, muitas delas, infelizmente, hoje são fakes. O que você pode falar pra gente desta questão? Como a pessoa filtrar, João Paulo, nesse momento? Olha só, você disse bem, exemplificando a sua situação, né? Quando você ouviu uma notícia negativa, uma notícia que traz desconforto na nossa rotina, isso gera uma ansiedade, certo? Certo. E como a gente já conversou sobre isso, e você me ouviu falando com o Max lá de Manaus, a ansiedade nada mais é que um reflexo neuroquímico que nós temos e que não nos permite o processamento do pensamento, certo? Nós reagiremos com automatismo de enfrentamento ou fuga. Quando a gente recebe um estímulo externo, no caso agora desfavorável, né, que são as informações negativas, e eu vou repetir para você, Marquinho, independente se as informações desfavoráveis sejam falsas ou verdadeiras, sejam elas vindas para o nosso íntimo, é fato que nós teremos uma crise de ansiedade própria. Claro que cada um na sua dimensão, cada um na sua fragilidade, mas é fato que esse processamento neuronal vai acontecer e vai gerar ou um sentimento de enfrentamento ou de fuga. Correto. Certo? E eu diria que isso gera um descompasso emocional muito grande. Você vivenciou isso e para minha alegria, você mesmo fez uma autoanálise de, opa, peraí, deixa eu me afastar disso aqui, deixa eu tentar compreender o que está acontecendo comigo, para depois voltar a discutir o que eu estou recebendo. E é exatamente isso que eu indico para todas as pessoas. Ótimo. Todos os ouvintes precisam entender o seu tempo interior. Né? Quando eu digo sobre a busca do autoconhecimento, ela é uma ferramenta que nós devemos buscar incessantemente a cada momento, Marquinho. Você, quando se conhece, entende o seu time, entende a sua maneira de reagir. Agora, quando você recebe uma informação externa,
e ela gera essa ansiedade, você precisa buscar realmente esse recolhimento. Opa, peraí, eu preciso me entender, eu preciso entender quais são as fontes das minhas forças para enfrentar. Todos os problemas são passíveis de enfrentamento, Marquinho. Ótimo. Sejam eles na vida pessoal, sejam eles de modo coletivo, que é o que estamos enfrentando hoje, né? Por isso, talvez, a temeridade mundial acerca de um problema que é desconhecido. Nós tememos muitas vezes aquilo que nós não conhecemos, mas é fundamentalmente importante dar um tempo para o seu eu interior fortalecer-se, e a partir disso, desse fortalecimento, dessa busca individual, né, da força coletiva, de entender por que está aqui neste mundo, e aí reencontrar-se com as informações e encontrar uma maneira sábia, coerente de ser coletivo. Não é o momento de sermos individual, certo? Ótimo. Aquele sentimento que você disse, que a pessoa ouve uma notícia ruim e ela se coloca no lugar do próximo e ela começa a sofrer junto, a gente chama de empatia. Só que a gente precisa buscar uma empatia com sabedoria. Eu preciso entender que se o problema está acontecendo com um irmão que está próximo ou que está distante, o sentimento não é de sofrer do mesmo modo sem uma reação. Eu preciso entender que a reação deve ser coletiva e eu, dentro da minha possibilidade, encontrar uma maneira de ser útil, de ser favorável nessa condição existencial que temos. Isso trará muita força para seguir em frente. Ótimo. A Adriana mandou uma mensagem aqui, ó. Sim, temos que enfrentar a realidade, mas acredito que está bem difícil. As informações externas causam temor. Exato. Por que a informação vai causar temor? Porque eu não estou preparado emocionalmente para receber essas informações. Eu diria... Ninguém está, né, João Paulo? Você com o seu... De um modo geral, o enfrentamento principal da nossa vida é justamente buscar a defesa das reações à nossa volta, né? Então, se eu acredito que o preparo emocional vai dar nutrientes para que eu possa enfrentar a realidade, aí sim eu consigo enfrentá-la. Caso contrário, eu esmorecerei na primeira levada que receberei em relação a esta informação negativa. Certo? Entendi. Ô João Paulo, recebi uma mensagem aqui de uma moça, está dizendo assim, ó: boa tarde, amigo, como a gente devemos agir nesta pandemia? Eu estou fazendo orientação que eu acho muito bom para minha família, que eu amo. Creio que teremos dias melhores. Eu tenho me desligado das informações negativas, é isso mesmo, Onéia. É isso que eu também tive esta experiência de me desligar. Porque é o seguinte, João Paulo, são tantas situações, além de pandemia, nós temos o dia a dia. Nós temos a nossa família, nós temos o nosso trabalho. E as informações chegam de tal maneira que tem hora que não dá, João Paulo. Eu mesmo, por exemplo, a minha maior dificuldade, João Paulo, é me concentrar perante os shows que eu realizo. Às vezes eu chego em casa e falo, gente, como que eu suporto tanta pressão? Entendeu, João Paulo? Eu vejo que é uma dificuldade, é uma situação, esta sustentabilidade emocional, ela tem que ser trabalhada dia a dia, não só neste momento, não só em um ou outro setor, mas em todos os quesitos da nossa vida. Porque não é fácil. Ô, João Paulo, você como doutor, tenho certeza que você tem diversos casos, exemplos que você acompanha, e cada dia que passa, principalmente com esta facilidade hoje de tecnologia, eu não sei se no passado tinha tantos casos assim. É assustador, porque as pessoas estão aí cada dia mais passando por dificuldades. Inclusive, eu queria fazer uma pergunta para você, João Paulo. Neste momento de crise, nesse momento de dificuldade, muitas pessoas perdendo emprego, como a família deve estar neste momento? Qual a sua orientação para as famílias neste momento, João Paulo? Olha, Marquinho, uma ótima observação sua. Como você disse, eu já venho trabalhando nessa área, eu venho lutando para trazer esse lema de entendermos e buscarmos a sustentabilidade nacional, a sustentabilidade nacional a todo custo,
como prioridade na nossa vida já há quase 8 anos no mundo todo. Sim. Eu faço cursos e palestras no mundo todo acerca desse assunto. E eu digo para você com todo sentimento de esperança, o ser humano, quanto ser social, ele só conseguirá enfrentar as suas dificuldades além do horizonte que ele consegue enxergar, volto a repetir, com os olhos do amor, porque os olhos do amor enxerga, faz nos enxergar além daquilo que nós encontramos à nossa vista a primeiro momento, certo? Então, se eu consigo buscar, né, a sustentabilidade emocional, que é representada pelo entendimento das minhas deficiências, pela elevação das minhas potencialidades, e a partir disso, uma soma equilibrada da minha condição de vida, eu consigo enfrentar qualquer dificuldade. Eu vou passar um dado para você que é muito intrigante. Nos últimos 10 anos, a OMS diz que o enfrentamento acerca do surgimento dos smartphones elevou em cerca de 60% as condições das doenças mentais, certo? Então, a partir disso, a gente entende que essa virtualização do mundo fez com que todos nós tenhamos uma dificuldade de enfrentamentos. E essa dificuldade, ela faz gerar uma crescente nessa questão em relação ao ser interior, em relação a buscar o seu eu verdadeiro. Só que quando nós temos uma virtualização desse eu verdadeiro, nós utilizamos a ferramenta da virtualização, né, da internet, para criar figurações desejadas. Então eu me represento no mundo virtual de uma maneira e na realidade eu consigo enfrentar o meu dia a dia tão somente apoiado nessa virtualização. Hoje, no mundo em que vivemos, em que todos nós estamos enfrentando essa pandemia, a virtualização ela fica um pouco de lado, porque você está obrigado a conviver com sua família e as pessoas que utilizavam do mundo virtual para desafogar as suas angústias, as suas frustrações, estão se obrigando a conviver com seus familiares e que estavam sendo totalmente afastados por esse mundo virtual. E hoje eu digo, Marquinho, nós estamos enfrentando uma condição de uma pandemia que traz essa questão muito triste da perda do emprego, das grandes questões de discussões familiares. Eu tenho alguns amigos dizendo: João, eu não aguento mais a minha esposa, ou então esses meus filhos, eu tenho que valorizar as professoras, porque a gente tem que trabalhar de casa e cuidar de criança. Ou seja, todo mundo está conseguindo entender que esse mundo virtual, onde eu busco uma fuga psicológica, ou até mesmo um alívio emocional, ele precisa ser encarado de outra maneira. Ele não pode ser simplesmente um alicerce para esconder a minha realidade frustrada do meu dia a dia. E é por isso que eu digo, os momentos de busca para a sustentabilidade emocional precisam começar em casa, precisam começar no seio da família. Precisa, no momento em que agora estamos enfrentando, o acolhimento ser a verdadeira essência para seguirmos em frente e gerar esperança. E esse acolhimento, Marquinhos, ele só vem por intermédio do amor. Reconhecemos que quem está do nosso lado precisa ser valorizado, e se está do nosso lado a cada dia e a gente está faltando, está se alienando, aí sim, o problema não são as informações que chegam de fora, e sim o que eu estou proporcionando para quem está ao meu lado, dentro, né? Se eu estou sendo alicerce ou não para esses problemas, ok? Muito bom. João Paulo, o Evandro tá mandando um abraço para você, falando assim, um abraço ao irmão João Paulo, o Evandro. O meu irmão tá mandando... meu querido amigo Evandro, que saudade, viu, Evandro? O Renatinho Meireles está dizendo assim, ó: tô ouvindo vocês dois, manda um abraço aí, um grande abraço ao Dr. João Paulo, esse é o cara.
Muita saudade. Que isso, eu só sou uma ferramenta. Diga pro Renatinho aí que é só uma ferramenta que a humanidade precisa. Cada um de nós pode somar um pouquinho para que a coletividade possa ter sucesso, que o sucesso no ser humano simplesmente se resume pela felicidade. João Paulo, recebi uma mensagem aqui, diretamente de São Paulo, tá? Doutor João Paulo, sou sua colega de profissão, cirurgião dentista, e posso dizer que o que mais sinto dos pacientes foi a questão da falta de atenção, carinho, estar com as pessoas que amamos, a carência de afeto está grande. As pessoas estão precisando de conversa, aprender a ver os pontos positivos das coisas. E quando consigo passar uma palavra amiga, sinto que o paciente se sente acolhido. A questão de fazer o bem para alguém já nos faz muito bem emocionalmente. Exato, olha que observação maravilhosa, Marquinho. Eu venho trabalhado na questão da sustentabilidade emocional, não só pela linha de ação da psicologia e psiquiatria. A gente trabalha uma linha de pensamento que une, tanto como eu já disse, a sociologia, mas também a física e a matemática. A gente trabalha a questão do comportamento humano talhado no nosso campo eletromagnético que está à nossa volta. E essa inter-relação que todos nós, seres vivos, temos, ela é resultado da coletividade, Marquinho. O que a colega dentista disse é exatamente a realidade que nós precisamos enfrentar. Um abraço caloroso e afetuoso, ele vale muito mais do que qualquer palavra. E eu digo mais ainda, o abraço acontece antes mesmo do ato corporal. O abraço acontece no processamento mental em que você deseja acolher o próximo. E é disso que a humanidade está precisando. Nós precisamos muito mais somar pessoas do que propriedades. A condição como ser individual, ela pode sim se sobressair como um sucesso de vida, uma condição de vitória nas suas condições profissionais e familiares, mas não adianta você ter o sucesso, você estar feliz e encontrar no próximo, que está bem ao seu lado, a infelicidade, a solidão, e torna-se obrigação de dividir essa consciência coletiva, esse bem maior para a humanidade, que é a busca pelo amor coletivo, Marquinho. Então, o que a colega disse é fundamental. Se todas as profissões buscassem, além do ganho capital, o ganho emocional, o acolhimento afetivo em todas as relações, nós teríamos um resultado muito melhor. E é por isso que eu digo, a ressignificação que estamos enfrentando agora, com o sofrimento, infelizmente com a perda de várias vidas, infelizmente com a perda de vários trabalhos, muitos pais de família ficarão sem emprego, se já estão sem emprego, passaremos por momentos muito difíceis. Porém, Marquinho, somente conseguiremos seguir em frente quanto sociedade, quanto humanidade, se enxergarmos na coletividade a busca pelo amor, a busca pela essência verdadeira do ser humano, que é proporcionar vida. É por isso que eu creio existirmos e é por isso que eu acredito que a natureza como um todo busque o seu equilíbrio. Independente de religiosidade de cada ouvinte nosso, eu tenho um princípio individual que é o seguinte: a essência do ser humano, quanto propriedade da natureza, é, por si só, envolver-se em amor. E esse amor não individual, sempre coletivo. Ótimo. A Adriana, o João Paulo, eu estou recebendo muitas mensagens aqui, algumas mensagens fortes, que eu não quero nem comentar, porque realmente você vê a necessidade dessa conversa com você hoje aqui na rádio. Para você ter noção, João Paulo, eu estou recebendo quatro mensagens a cada 60 segundos aqui no meu WhatsApp. Eu estou fazendo uma filtragem aqui das mensagens, tá? Marquinho, hoje eu tiro o chapéu para você. Me surpreendeu com a ferramenta do Dr. João Paulo. Fala para ele a falta que faz um abraço das crianças, dos nossos alunos.
É uma professora, a Adriana está falando isso aqui, a falta que faz o abraço de um aluno, de uma criança. O Marquinho, eu reverencio agora as palavras da Adriana. Ela falou duas coisas que representam muito para esse crescimento humanitário que eu tanto defendo na sustentabilidade emocional. Primeiro, o professor e no mesmo grau de importância, as crianças. Nós temos a esperança de um futuro melhor acreditando que cada criança possua um acolhimento afetivo fervoroso em casa, na escola e em todos os lugares onde elas possam conviver. Somente assim nós teremos a esperança de um mundo melhor, mas fundamentalmente no envolvimento dos braços e palavras das professoras. Eu tenho muito afeto e carinho por todas as minhas professoras, por todos aqueles mestres que passaram em minha vida, que ainda passam e marcam com cravos de sensibilidade a minha condição emocional, devido ao seu carinho, devido ao seu incentivo e ao seu afeto evolutivo. Eu digo isso porque nós só evoluímos quando nós trazemos para nós aquilo que tem de melhor no outro. E o professor é uma ferramenta extraordinária para exemplificar de maneira real e metodológica como fazer isso. É uma continuidade do alicerce familiar e do apoio emocional agregado em valores de amor. Maravilha. Ô João Paulo, você comentou a questão do aluno, e esses dias eu estava acompanhando meu filho Rafael ter a sua aula, e é uma situação que ninguém estava preparado, como você perguntou no início. Quem estava preparado para a situação que nós estamos passando, né? Então as professoras precisaram se reinventar, né, de alguma maneira neste momento, para tentar, o João Paulo, se aproximar de uma criança através de uma tela de computador, de uma tela de celular. E eu fiquei pensando naquele momento que às vezes no dia a dia a gente não para ver, para imaginar o quanto os professores doam as suas vidas, os seus momentos para levar um aprendizado, até mesmo para crianças, e como o Murilo, de 3 anos, tendo aquela situação, o João Paulo, de ter cada jeito com uma criança. As crianças, né, cada uma com o seu temperamento, da forma que cada uma aprende. E eu fiquei observando a professora Patrícia dando a aula para o Rafael, e eu vi nos olhos, né, eu tenho acompanhado dela, de outras professoras, como que está fazendo falta este momento. E você parando aqui, você relembrando, você voltando no seu passado, né, dizendo da sua gratidão aos seus professores. Olha que lição que nós estamos tendo neste momento agora, conversando com você, de nos atentar para essa situação, que muitas das vezes, se não fosse este momento de pandemia, eu não teria a oportunidade de estar conversando com você sobre esse assunto neste momento, João Paulo. Marquinho, assim, eu diria que o ser humano, ele cresce nas adversidades. Nós realmente estamos enfrentando momentos muito tristes. Eu digo nós, falando como ser humano, como um todo. Pois estamos nos obrigando a reinventarmos metodologias de convívio social para que o mundo não pare. Correto. E isso faz com que nós tenhamos uma condição de valorização ao próximo que eu garanto, Marquinho, muitos de nós, pela correria do dia a dia, poucas das vezes, parou para pensar e entender o trabalho que as pessoas têm à nossa volta, o trabalho que cada componente da sociedade tem, a valorização do médico, a valorização do enfermeiro, de uma maneira geral, sem pecar na falta
e dos profissionais da saúde, né? Os profissionais que fazem a manutenção das ruas, os garis, os funcionários das prefeituras, os funcionários dos restaurantes, dos supermercados, das farmácias. Quantas vezes nós, no dia a dia, na correria do dia a dia, paramos na frente daquele profissional que hoje está ali recoberto com seus equipamentos de proteção individual para evitar a contaminação, e estão ali no enfrentamento direto, na cadeia de frente contra esse inimigo invisível. E eu diria mais, Marquinhos, o inimigo invisível, ele nem está sendo representado tão somente pelo coronavírus. Eu diria que um inimigo invisível que todos nós temos há muito tempo, é a busca do seu interior. Eu diria que quando nós não queremos enfrentar o seu eu interior, nós ganhamos um inimigo interno. Porque o conflito interior começa a se desenvolver. E a partir disso eu digo, nós sim devemos valorizar todos os profissionais que estão à nossa volta e inclusive rendermos agora grande valor àqueles que estão se reinventando. Porque o mundo que nós tínhamos antes da pandemia, ele ficou lá atrás. Então todas as maneiras de encararmos o novo vai fazer diferença de agora para frente, ok? Com certeza. João Paulo, muitas pessoas nesse exato momento que estão nos ouvindo, né, a Rádio Panorama pegando em mais de 200 cidades. Pessoas neste momento passando por algum tipo de dificuldade, por um tipo de depressão, por um tipo de situação delicada, tá? Em geral. Qual mensagem, o que você poderia deixar para a gente, para esta pessoa que neste momento se encontra numa situação difícil, passando por um momento muito delicado, depressão, síndrome do pânico, outras doenças, né, que estão afetando cada dia mais a nossa família, a nossa sociedade. Que mensagem você poderia deixar para eles neste momento? Como se você estivesse, João Paulo, de frente com cada um dessas pessoas que estão passando por alguma situação delicada no momento. Olha, Marquinho, eu queria primeiramente dizer a você que eu sinto-me extremamente honrado em poder usar essa ferramenta sua, né? Agradeço à rádio, a Panorama FM, por nos abrir este espaço para dialogar sobre um tema tão delicado e proporcionar a mim, um humilde ser humano, simplesmente que busca a ciência para o aporte da metafísica, no exemplo das condições espiritualizadas, né? Para entender que cada um de nós, cada ser humano, cada ser vivo é uma maravilha da natureza, é uma bênção divina. Eu diria a você, Marquinho, e a cada um que está nos ouvindo, que nós somos uma plena improbabilidade existencial. Se nós formos colocar na matemática e na física a probabilidade de nós existirmos, ela daria erro. Porque uma série infinita de acontecimentos deveria acontecer para que você fosse concebido pelo seu pai e pela sua mãe. Cada um de nós, então, recebeu esse sopro da vida, recebeu essa condição de existir com um propósito. E eu garanto que esse propósito, em que eu digo em cada momento na minha vida, esse propósito é o de ser feliz. Se nós estamos enfrentando um problema, enfrentando uma doença, enfrentando uma perda, enfrentando uma infelicidade, leve ou profunda, isso vai depender de cada um, o nível de sofrimento é individual. Nós estamos aqui para crescer, estamos aqui para ter esperança, sempre em dias melhores, em momentos melhores, em felicidade. E que a gente possa buscar a todo instante
a força e a energia vital da esperança, apoiada no sentimento do amor. Porque ele sim, ele é capaz de suportar todas as adversidades, ele é capaz de confluir a humanidade em algo mais favorável para a existência. Então, se cada um agora colocar-se no lugar do próximo e entender que o seu sofrimento também é um sofrimento coletivo, nós conseguiremos dividir esse tipo de dificuldade e conseguirmos seguir em frente. As perdas representam aprendizado e nós, como seres sociais, precisamos seguir em frente com o apoio e o alicerce do meu irmão que está ao meu lado, da minha família, dos meus amigos, e se eu estiver sozinho, do meu eu interior, para que eu possa seguir em frente e sintam-se plenamente acolhidos pelo meu amor. Eu acredito piamente, como um cientista que sou, que a metodologia mais eficaz para que o ser humano dê certo nessa existência é que ele se apoie um nos outros. Então, a mensagem que eu deixo nesse momento é: sintam-se acolhidos, tenham esperança. Não é só nesse momento da pandemia, em todos os nossos momentos desfavoráveis de existência. Porque nós precisamos seguir em frente. Muita coisa aconteceu na natureza de improvável para que o meu pai e a minha mãe me tivessem. Então, eu devo honrar essa existência. Eu devo ter esperança e fé, acreditando em um momento seguinte melhor. Eu devo amanhecer e agradecer a Deus pela existência. Eu devo dormir e agradecer pelo dia que eu tive. Se ele foi ruim ou se ele foi bom, o importante é que ele serviu de aprendizado para um novo recomeço, a cada instante e a cada momento. Esse é o meu sentimento mais profundo, Marquinho, que cada um de nós sigamos em frente, nos apoiando uns nos outros, e juntos venceremos todas as diversidades. Essa doença que hoje acomete esse indivíduo que está nos ouvindo, ela com toda certeza mostra uma fragilidade patológica deste momento, mas ela pode sim ser alicerçada, acreditando que mais à frente o seu enfrentamento gerará consequências extremamente favoráveis em busca da felicidade. Esse é o meu mais profundo desejo, Marquinho. João Paulo, você me fez emocionar aqui, porque eu tenho falado muito para as pessoas, João Paulo, que nós não estamos nessa vida por acaso. Você comentou aí, nossa, eu fiquei emocionado aqui, passou um filme na minha cabeça, da gente dividir as dificuldades, se colocar no lugar da pessoa que está passando por uma situação delicada no momento. Ontem eu conversei com uma pessoa e falei para ela assim, leve um carinho no interior desta pessoa que você vai conversar, que ela precisa muito. Mas por que você está falando isso, Marquinhos? Eu falei, cara, pelo olhar. A gente não pode abraçar, mas pelo olhar você consegue transmitir um amor, um carinho à pessoa. E esta pessoa que você vai está precisando de um carinho, de uma atenção neste momento. Passou a situação e ele me ligou, Marquinho, a melhor coisa que foi ter falado, você comentar aquela situação, porque depois que eu conversei com a pessoa, ela veio me falar, nossa, eu estava precisando dessas palavras. E às vezes neste momento, questão financeira, questão tudo, o que mais está faltando nas pessoas, João Paulo, é esta sensibilidade que você está passando para a gente através da audiência aqui da Rádio Panorama. Em 14 anos de rádio, eu nunca me emocionei em um programa como este. Quantas pessoas mandando mensagem, parabenizando pela forma que você está falando sobre este tema tão importante neste momento aqui para a Rádio Panorama, viu, João Paulo? Bem, Marquinhos, como eu te disse, eu sou um cientista, mas a partir do momento que eu aceitei a minha simplicidade de existência como um ser humano,
tudo fluiu muito melhor. Como eu disse a você, o nosso campo eletromagnético, quem controla somos nós. Então, se cada um de nós conseguir fazer essa coordenação, esse rearranjo para sincronizar com o campo eletromagnético do próximo, você não precisa tocar para sentir e transmitir o amor. E através disso, Marquinho, que nós conseguimos sim alterar aquele sofrimento que está sendo psicossomatizado no próximo. E cada momento que nós acolhemos o próximo, nós nutrimos o nosso ser existencial. Eu fico muito lisonjeado de você me dizer quanto à sua emoção, mas eu te digo mais ainda, a emoção que brota dentro de mim, ela me obriga a entender que cada um de nós tem essa obrigação, cada um de nós tem essa necessidade de fazer do próximo um olhar fraterno, um olhar de acolhimento. Nós precisamos fazer isso. E você aí na rádio, com essa audiência maravilhosa, com a quantidade de pessoas que você consegue atingir, tem uma obrigação muito grande também de levar afeto, levar acolhimento, levar uma palavra em que gere esperança. Eu sempre trabalho também com o tema expectativa, né? E em que nível isso gera ansiedade nas pessoas. E eu te digo de pronto momento para concluir todo um contexto de pesquisa em cima desse tema. Você pode sim gerar expectativas nas pessoas, no próximo, num trabalho, numa condição de desejo que você queira à sua volta, desde que você se doe plenamente para aquilo que você está se propondo a fazer. E aí sim, a expectativa estará muito próxima ao resultado que você conseguirá entregar. Então, nesse momento de crise, gere sim expectativas, mas também se doe ao máximo dentro das possibilidades que você tem em busca da felicidade, fundamentalmente somando ao próximo. João Paulo, tem uma mensagem aqui, a Magna está dizendo assim, ó: muito obrigado pelas informações. Não sei o que me preocupa mais, se é contrair o vírus ou enfrentar o futuro. Isso me preocupa muito, amigo. Abraços ao Dr. João Paulo. Deixa eu ver uma mensagem aqui de uma... Marquinhos, sou terapeuta e gostaria de parabenizá-lo pelo seu programa, principalmente a respeito do tema de hoje. O Dr. João Paulo está sendo muito esclarecedor. O que ele disse é a mais pura realidade. A humanidade está carente de amor e Deus é amor. Só agora, com a pandemia que estamos vivenciando, estamos tomando consciência do quanto estávamos vivendo egoístamente. Agora a humanidade está tomando consciência do quanto precisamos uns dos outros. Grande abraço, a Rose Freitas. Poxa, Marquinhos, eu fico muito feliz de ouvir a mensagem dos ouvintes, do colega, né, da pessoa que enviou. Primeiramente, desculpe, eu perdi o nome, como é? A Juliana. Ela é de São Paulo, viu? E a Juliana e também a colega terapeuta. A Rose Freitas. O Freitas, desculpa. Realmente, nós precisamos buscar uma ressignificação para a nossa existência. A preocupação com o futuro, ela sempre acontecerá. Mas se nós não vivermos intensamente o hoje, e de maneira própria, de maneira intensa, verdadeira, coletiva, amorosa, nós não teremos futuro, Marquinho. Não é na pandemia e não seria em nenhuma outra condição desfavorável que nós enfrentaremos. Não é a primeira vez que muitas das pessoas que estão nos ouvindo tenha enfrentado algum problema grave. Estamos enfrentando coletivamente um problema grave, mas alguns ouvintes já enfrentaram um problema individual de maneira grave, uma perda, o falecimento de um ente querido, ou uma condição de trabalho desfavorável. Então, a maneira com a qual nós devemos enfrentar isso é no presente. Porque se eu construo um presente solidificado, edificado, com amor, com solidariedade, com envolvimento e empatia,
a gente consegue ter as consequências favoráveis de um futuro positivo, ok? Essa é a minha principal condição de entender ser sustentável emocionalmente. Que entrevista foi essa? Maravilhosa. Gostaria de ficar de frente a ele e ouvir ele me falando tudo isso pessoalmente. Parabéns, foi lindo. Estou aqui também chorando pelas palavras dele. Deus continue te abençoando para te dar essas pessoas na sua vida. A Débora, sem palavras pelo programa de hoje. As palavras do Dr. João Paulo melhoraram o meu dia, que não estava sendo fácil hoje. Me faz repensar muitas coisas e rever certas atitudes. Muito obrigado. A Rogélia está dizendo assim: parabéns pela entrevista com o Dr. João Paulo. Está nos ajudando muito as informações sobre o tema. Boa tarde a todos. É muito boa essa entrevista. Esse cara é muito inteligente, gostei muito, parabéns. Estamos ouvindo. Tinha que falar na TV também, emocionante. Que Deus o abençoe. Esse homem foi mandante por Deus para falar com a gente. O nome já diz, João Paulo. Que Deus o abençoe sempre. Que tema emocionante. Guerreiro Marquinhos, em relação à entrevista do Dr. João Paulo, às vezes só um abraço basta para tudo. A Neta dizendo assim, que bom poder dividir as dificuldades que nos estamos passando, uma pessoa maravilhosa. Obrigado por ouvir esta mensagem, eu também fiquei emocionado, parabéns. Uma só palavra positiva com amor nos ajuda muitas pessoas. Este programa de muitas expectativas, boa, parabéns para todos. João Paulo, várias mensagens chegando, muitas pessoas parabenizando você. Obrigado, Marquinho, pelo acolhimento e apoio. Com certeza todas as suas entrevistas nos ajudam muito. Parabéns, Dr. João Paulo, você é excelente. A entrevista dele acalma a alma. João Paulo, eu gostaria de... Quer ver? Boa tarde, Marquinho. Depois toca uma música para mim. Este médico nos orientando, nos fazem ficar agradecidos por aqui. Aqui é a Silvana do bairro Boa Vista. Muito obrigado a vocês, uma ótima... Ele falou tudo. Ele está de parabéns, que Deus te abençoe vocês, querido, beijos. João Paulo, eu não tenho palavras para descrever a minha gratidão a você. Não o João Paulo que eu conheci, há muitos anos atrás. Mas, João Paulo, você faz parte da nossa vida, da minha família. Este programa aqui, eu vou fazer questão de distribuir ele em vários canais de comunicação, porque para mim está sendo um grande marco na minha vida falar com você sobre este assunto, e você, com sua serenidade, acalmando os corações não só de diversos ouvintes, mas principalmente o meu. Ô Marquinho, eu agradeço muito, eu aqui replico as minhas palavras iniciais, o quanto estou emocionado de receber esse carinho, e eu digo a você, quanto mais afeto e amor distribuímos, mais recebemos. Eu estou também emocionado aqui agora com as palavras dos ouvintes e digo para você, durante esses últimos 17 anos que venho trabalhando com as pesquisas, o desenvolvimento na área da sustentabilidade emocional, eu relutava muito de fazer abordagens públicas. Eu sempre trabalhei em relação às atividades técnicas, de cunho científico, de formações, Eu tenho um curso de formação no Brasil nessa área de sustentabilidade emocional. Quem quiser conhecer pode entrar no meu Instagram, @jplolobrígida. Lá eu tenho algumas informações acerca disso, na área técnica, mas assim, eu relutava muito em abordar este tema de maneira pública. E eu te digo por quê. Eu não sabia como eu poderia ser interpretado. Mas hoje, ao longo das últimas semanas, que eu me abri para esse tipo de abordagem, que ela é pública, ela é aberta para qualquer pessoa receber, eu hoje sinto-me na obrigação de somar um pouco com as pessoas. Eu acho que a natureza, a condição de existência que nós temos, e eu agradeço muito, na minha condição de religiosidade, a Deus pelo dom do Espírito Santo de me instruir cientificamente nesse propósito de trazer
um pouco de acolhimento e paz para as pessoas, pois isto faz valer a pena todos os enfrentamentos que já tive ao longo dessa minha carreira acadêmica. Eu acho que você é um cara extraordinário, mora no coração há muitos anos, você sabe disso. Mas hoje, especialmente hoje, Marquinho, eu queria te agradecer por ser essa ferramenta tão extraordinária de proporcionar esse momento de falar com as pessoas. Viu? Eu não tenho palavras para agradecer, só sentimento. O meu sentimento de amor, de acolhimento, de empatia para com você e para com todos que estão nos ouvindo, é puro e é verdadeiro, e eu acredito piamente que o ser humano foi feito para ser feliz. E nós precisamos guiar forças uns nos outros para que a gente consiga esse objetivo. João Paulo, Marquinho, que gol de placa, entrevista sensacional, o Cleiton Santos está mandando mensagem. Muitas pessoas, João Paulo, meu Deus do céu, viu? A gente perde até a fala aqui, João Paulo. Marquinhos, parabéns mais uma vez pelo programa simplesmente maravilhoso. Estávamos precisando dessas lindas e sábias palavras. João Paulo, você poderia passar qual que é o Instagram, mais uma vez, para as pessoas poderem acompanhar o seu dia a dia? Esses dias, João Paulo, você publicou, esses dias não, faz um tempo já, você estava dando uma palestra, não sei aonde, você publicou um pequeno vídeo no seu Instagram falando da profissão e que através da profissão você teria que fazer diferença na vida das pessoas. Eu acredito que você poderia, a partir de agora, João Paulo, usar mais disso aí. Você é um cara que você tem muito a somar, a fazer diferença na vida das pessoas, na vida do Brasil, dos brasileiros, do mundo inteiro. Eu estou impressionado com você, a quantidade de mensagens que eu estou recebendo aqui na rádio. Nunca, em 14 anos de história, eu nunca recebi tantas mensagens de elogios como eu estou recebendo hoje. E tem uma palavra, João Paulo, uma frase que é assim, ninguém é tão pobre que não possa doar e ninguém é tão rico que não possa receber. Eu vejo que essa frase, ela pode ser aplicada muito neste momento, tá? Porque é uma situação, né, muitas pessoas passando por certas dificuldades, e quando se fala nessa questão de doar, eu lembro muito no doar do amor, da sensibilidade, da empatia pelas pessoas. É o que você está passando nesta tarde. Já falei demais com você aqui, eu peço desculpa para você, era para ser um programa mais curto, João Paulo, mas não tem como a gente cortar essa entrevista. Quantas coisas maravilhosas, o quanto que você fez diferença na vida das pessoas através deste programa aqui hoje. Muito obrigado por tudo. Passando essa pandemia, João Paulo, eu gostaria muito de trazer você aqui em Itajubá para você dar uma palestra à nossa população. Tá joia, meu amigo? Ô Marquinho, eu não tenho palavras para agradecer, viu? Eu, assim, estou muito honrado realmente em poder você proporcionar essa ferramenta para que eu chegue até as pessoas. Isso é o resultado de um trabalho muito longo de desenvolvimento e pesquisa acerca do comportamento humano. A gente tem muita coisa para poder realmente dividir, compartilhar. E assim, quem quiser me acompanhar, eu tenho dois perfis no Instagram, que um é o @jplolobrígida, com 2 L's no segundo L, e o outro é @Instituto Lolobrígida. Eu venho colocando ali aos poucos algumas rotinas que eu tenho de desenvolvimento, mas como você bem disse, eu tive a audácia de colocar um trecho de uma palestra. Eu estava fazendo essa palestra num auditório lá em Harvard, na Medical School. Tinha alguns brasileiros e eu acabei transcrevendo esse trecho lá da palestra, onde eu colocava a necessidade do profissional, eram profissionais da saúde, do profissional fazer a diferença na vida das pessoas. Não adianta nada você somar habilidades técnicas se você não traz acolhimento emocional, né? Então foi isso que eu coloquei lá. Mas com essas mensagens que você tá me passando, que eu estou recebendo desde a primeira live que eu fiz, eu estou ganhando
eu estou ganhando realmente coragem, eu acho que essa é a palavra, para servir de instrumento para que a gente possa trazer um pouco de acolhimento àqueles que precisam. E eu te diria mais, Marquinho, quanto mais eu passo, mais eu recebo. Então, eu acolhendo, eu trazendo um pouco de uma palavra afetuosa, não tenha dúvida que o sincronismo eletromagnético desse campo, quanto mais expansivo ele se demonstra, mais conexões formamos e mais unidade coletiva temos. E isso não tem preço. Coloco-me mais uma vez inteiramente à sua disposição, à disposição de quem quer que seja, para que a gente tenha um papo, principalmente nesse momento de dificuldade. Eu estou nas redes sociais, estou à disposição, pode me mandar uma mensagem à vontade, tá ok? Eu só tenho palavras de gratidão e principalmente de gratidão a todos que estão nos ouvindo. João Paulo, você deixa a gente sem palavras, meu irmão. Falta palavras, porque quantas mensagens eu estou recebendo aqui, tanto no Facebook, tanto no meu Instagram, quanto no Instagram da rádio. Muito obrigado por tudo, que Deus possa abençoar e iluminar você, meu amigo. Você é um cara espetacular, a sua família é espetacular. Eu sou apaixonado nos seus pais, você sabe o amor, o amor que eu tenho muito pelo seu pai, João Paulo. Eu sei disso, mas a gente só tem gratidão por esse sentimento. E tenha certeza que ele é mútuo, viu? Eu sei disso. Eu lembrei muito do meu pai. Do amor que meu pai tinha pelo seu pai, entendeu? Então, o seu pai é um cara que eu amo. Quando eu olho pra ele, quando eu vejo a foto dele, eu fico muito feliz por poder ter pessoas como vocês na minha vida. Inclusive agora, semana passada, eu recebi a informação do Niltinho, vereador de Cruzília, que eu vou estar recebendo o título cidadão honorário. Que maravilha, parabéns, mas você merece, viu? E eu quero dividir isso com vocês e com a sua família, que sempre que eu vou em Cruzília, ô João Paulo, eu faço questão de ir lá abraçar o seu pai com a sua mãe, tá bom, meu irmão? Poxa, eu não tenho palavras para te agradecer mais uma vez, meu querido. Muito obrigado por tudo. Parabéns pelo trabalho, parabéns pelo programa, mais uma vez grato pelo acolhimento, viu? E estou à disposição, sempre. Não, nós vamos... Um beijo grande para todo mundo que está nos ouvindo. Vamos passar só esse momento, tá? Voltando às coisas normal, eu faço um compromisso com Itajubá, trazer você aqui em Itajubá, a gente fazer um dia, uma palestra que com certeza vai tocar o coração de muitas pessoas. Será uma honra, tá uma bom? honra muito grande. João Paulo, um beijo pra você, pra Paulinha, pros seus filhos, para suas filhas maravilhosas, que Deus possa iluminar muito, muito obrigado por tudo, viu? Eu que agradeço, viu, Marquinhos? Muito obrigado mais uma vez, obrigado à Rádio Panorama. Obrigado a todos que nos ouviram até agora e sintam-se realmente mais uma vez acolhidos com todo o meu coração. Muito obrigado, que Deus abençoe. Amém. Um beijo grande. Valeu, um beijão.